São 19h30, vamos dar início à nossa reunião toda quarta-feira, nossos estudos, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores, dos instrutores que nos assessoram nesse trabalho de aprendizado. Somos muito agradecidos a todos por mais essa oportunidade e podermos dar continuidade ao entendimento dos princípios da doutrina. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, mantendo a paz, a tranquilidade e o ambiente necessário para o bom aprendizado, não permitindo a presença daqueles irmãos que ainda não estejam sintonizados e envolvidos com essa prática semanal. E aos encarnados pedimos que se dediquem às preces, às boas vibrações, elevando o pensamento e o padrão vibratório, para que a gente possa obter o melhor resultado possível de mais essa reunião instrutiva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então hoje nós vamos dar início ao estudo de reciclagem em alguns aspectos, reciclagem, porque um pouquinho sobre o passe nós sabemos, mas como o conhecimento não tem limite, então com certeza existem fatos que nós ainda não conhecemos. Daí a necessidade de ficar estudando. Então nós estamos iniciando hoje o estudo do passe e com certeza em algum momento ou em alguns momentos no futuro, vamos estudar de novo, assim como vamos fazer com o Evangelho, com o céu e o inferno, com todas as obras, O estudo, o conhecimento não tem limite, não existe, e nunca nós vamos chegar no momento e falar assim, pronto, agora eu sei tudo. Isso não existe, isso não existe, nem para os espíritos mais elevados. De lá, nós então, que estamos longe de ser chamados de elevados. Então, começando aí, o conceito e os objetivos do passe. O que é o passe e o que pretende essa prática, Quais são os objetivos? Esse livro tem uma linguagem bastante simples, Então, é fácil da gente trabalhar. O passe é uma modalidade de socorro fraterno, enobrecido pelo cristianismo. É uma terapêutica revivida. Quer dizer que ela é praticada há muito tempo. E explicada em sua mecânica e em sua vital importância pela doutrina espírita. Então, o passe não é uma criação da doutrina espírita. A doutrina espírita simplesmente explica como acontece o passe.
quais são os mecanismos envolvidos quando se aplica um passe, quando se recebe um passe, né? Do que constitui um passe. Então, cabe à doutrina espírita isso. Por quê? Porque a doutrina espírita tem o conhecimento e as revelações suficientes que lhe conferem a capacidade de explicar isso, né? Agora, que fique claro aí, ó, é uma modalidade de socorro fraterno enobrecido pelo cristianismo. Então, né? A gente sabe muito bem que Jesus aplicava passes constantemente. E antes dele já existia a aplicação de passe. Hoje popularizada sob tal nome, que lhe define a essência, essa prática sempre foi de todos os lugares e de todos os tempos, externamente revestida das mais variadas fórmulas e dos mais exóticos ritos, ajustados ao degrau mental dos seus praticantes. Então, sempre se praticou passe, mas em cada cultura, de um jeito, com um determinado ritual, né? Com determinadas práticas. Como? É a benção. Exatamente. Então, é justamente isso que falou aqui, né? As mais variadas fórmulas e dos mais exóticos ritos. As benzedeiras, cada uma delas tinha um rito. Elas não eram tudo igual, né? Os xamãs, os pajés, Exatamente. E só para ilustrar, a benzedeira, eu sei que eu levei minhas crianças lá em casa, ela usa uma planta, a planta em si não é toca, mas a mão dela, na hora que ela está fazendo, que ela está dando passo. Exatamente. usa A mão, as intenções, então ali estão as vibrações, né? E as entidades estão junto ali. É onde às vezes o nosso tem uma benzedeira boa demais. É a mesma coisa que eu vou falar, não, eu quero tomar passe sempre com aquele ali, porque ele é bom. Então tem isso, a gente sabe que tem isso, né? Tem pessoas que fazem questão, não, vai um passe se for com a Vilma, se não for com a Vilma, não toma um passe. Exatamente, né? Agora olha aqui, ó, ajustados ao degrau mental dos seus praticantes, né? E a energia despedida daquilo ali é tão forte que eu presenciei uma vez, eu levei a minha mãe, uma sobrinha minha que estava muito doente. Minha mãe falou assim, eu falei, a última coisa que eu vou fazer é levar na benzedeira, se não der, não vai ter jeito mais. A mulher apanhou uns ramos lá assim, um chumaço assim. E ela ficou andando no círculo assim e falando umas coisas que a gente não entendia. Mas eu falo porque eu vi. Quando ela terminou, aqueles ramos que tinha apanhado tudo verdinho, estava tudo seco. Sequinho. Coisa incrível. Quando você vai intuir, é cheirosinho ali. Passa um tempinho, tá tudo murcho. Pantão quebrando. Você precisa arrumar uma plantinha para você sabe, né? É transfusão dirigida de fluidos. Passe é uma transfusão dirigida de fluidos. Daqui a um pouco nós vamos falar sobre os fluidos. Entender o que são os fluidos, né? Posso dar mais uma coisa? Praticamente quase 20 anos, eu levei minha neta, a mulher dar um passe. Um domingo, 8 horas da manhã, ela chegou lá, benzeu, passou um pouquinho, a filha dela saiu do quarto, entrou no banheiro e vomitou. Eu só fiquei olhando, né? Ela falou, não, é minha filha. Aí ela saiu do banheiro, foi lá na
na sala, eu sabia que a senhora estava pensando. Olha só, os fluidos dirigiu para ela. Ela foi no banheiro. Ela que descarregou. Eu fiquei assim, eu não era assim, bem entendido. Tem vários relatos Contando o que aconteceu. dessa situação aí. Vários relatos. O único erro disso tudo aí é que não pode ser no ambiente na residência, tem que ser um espaço reservado, e aí mistura tudo e é problema. Então, por isso que eu chamei a atenção aqui, ó, ajustados ao degrau mental dos seus praticantes. Então, a doutrina espírita, eu não sei se eu estou correto usando esse termo, mas a doutrina espírita, ao explicar o passe de forma convincente, a doutrina espírita acabou normatizando. Normatizou, né? O ambiente, a questão dos passistas, a preparação antes do passe. Então, a doutrina espírita ela criou um conjunto de procedimentos. Por quê? Porque entende-se que os praticantes têm um certo ajuste nesse degrau mental aqui que foi mencionado. Cientificamente. Exatamente. Né? Como se fosse. Né? Até uma cirurgia tem que ter todo o procedimento antes, durante e depois. Exatamente. Então, transfusão dirigida de fluidos. Como permuta das energias universais, quer entre desencarnados, quer entre encarnados, elege-se por delicado e precioso auxiliar a ser utilizado no tratamento das doenças de longo curso, perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, enfermidades da mente, reequilíbrio de si mesmo, abalos no sistema nervoso, terapia dos complexos. Quer dizer, todas as situações em que é válido e pertinente a aplicação do passe. Então você vê que é uma gama muito grande de diagnósticos, vamos dizer assim, muito grande, né? Olha lá, auxiliar no tratamento de doenças de longo curso, perturbação espiritual transitória que sofre as almas encarnadas, enfermidades da mente. Carlão falou sobre isso segunda-feira, quem estava aqui, né? Carlão falou muito sobre as Por isso tem que ter uma enfermidades. preparação antes, Márcio. Evitar certas coisas, carne, aquelas coisas. Exatamente. Para não acontecer isso. Reequilíbrio de si mesmo, abalo do sistema nervoso, quem não tem? Terapia dos complexos. Tá? Por atuar diretamente sobre o perispírito, nós vamos ver também detalhes sobre o perispírito, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas dos nossos distúrbios somáticos. É o passe o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado. Sempre que todo e qualquer desajuste se instale ou se revele. Olha que maravilha. Que alcance que tem essa prática. Né? Atua diretamente sobre o perispírito, que é onde está fundado, né, a matriz do organismo físico, e é onde estão as raízes profundas dos nossos distúrbios somáticos, no perispírito, tá? No perispírito. Eu já comentei aqui uma vez, no auge da Guerra Fria, eu vou repetir, eu já comentei, vou falar de novo. No auge da Guerra Fria entre os soviéticos e os norte-americanos, os soviéticos, eles foram fundo nessa questão do perispírito. Só que eles não sabiam, eles não chamavam de perispírito. Mas eles comprovaram que nós temos um campo energético ao
eles conseguiram enxergar isso. Foi um soviético que criou a máquina de Kirlian, que eu já tive a oportunidade de ver. A máquina de Kirlian tira foto da alma. Tira foto da alma. E o pessoal começou a fazer diagnóstico lá na União Soviética, começou a fazer diagnóstico de enfermidades do corpo físico, olhando primeiro para a alma. Por quê? Porque eles viram que a enfermidade primeiro se manifesta na alma. Então, quando aparece um tumor no meu corpo, muito antes dele ter sido detectado, materialmente falando, o meu perispírito já estava apresentando isso. Já está doente. Então eles começaram a tratar e levaram isso a sério e levam até hoje. Acabou a União Soviética, mas tem muitos cientistas lá que não parou de estudar isso aqui. Sem falar em doutrina espírita, sem falar em Kardec, nada disso. Mas é isso que eles estão estudando. Então o que falou aqui, ó, é onde estão os nossos distúrbios somáticos. Os nossos problemas mais profundos estão lá no perispírito, né? E o passe, então, é um elemento para a promoção desse equilíbrio. Ou o equilíbrio que nós perdemos por algum momento, e a gente perde mesmo, acontece mil coisas para a gente perder o equilíbrio, é fácil a gente perder o equilíbrio, ou até para encontrar o equilíbrio, porque tem gente que até hoje não encontrou o equilíbrio. Ainda precisa encontrar, né? Porque quem está perdido, então ele já teve, perdeu. Faz o passe, recupera, ou várias sessões, ou sei lá quantas. Agora tem gente que ainda não tem como conseguir esse equilíbrio. Eu tenho uma sugestão, porque, se analisando aqui, eu acredito que 90% ou mais das pessoas que frequentam o centro não sabem nada disso. Não sabem. Zero de conhecimento. Sabe, né? Não, eu tenho certeza que não. Ah, vou tomar um passo, mas não sabe nada. Ah, estou passando mal aqui, vou lá tomar um passo. Mas não sabe. Então, até a sugestão, nesse início só, aí, esse pequena coisa, de vez em quando, quer passar aqui, pessoal. Claro. Que a pessoa não sabia que era tão abrangente. Esse primeiro item aqui, ele é pequenininho aqui, ó. Aí, acabou. Ou até, Márcio, eu até pensando aqui agora, né, deve ter alguém me falando aqui, às vezes esse primeiro coisa, mandar publicar e entregar na porta. Pode. Pode. Eu sou mais falar. Em 5 minutos você faz isso aí, você entrega, 50% vai ler, 50% vai jogar lá no carro. Põe no bolso, não pega. Jogar fora, caso outras pessoas podem ver. Só que ele tem interesse, Porque nesse aspecto aí, não é doutrina espírita, é ciência. Isso aqui também, como é pequeno, a gente pode pôr uma cartolina grande, colar aqui, ó. É a melhor ideia. Né? Aí, ó, cola 2 de caldo de lado, né? Porque quando a pessoa chegar aqui e ficar batendo papo, quem sabe eles vão ler. Eu vim aqui tomar um passe, mas eu não sei o que é o passe, então lê lá. boa ideia, isso aí escreva aí. Uma ideia boa. É o que você falou, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Né? E tem muita coisa nesse livro aqui que a gente não sabe. Então isso aí, ó, foi tirado lá desse livro, Passista, do capítulo 2. Essa, como é uma apostila, é uma coletânea de informações de um livro, do outro livro, do outro livro. Quando a gente vai montar uma apostila, né, Henrique? É assim que a gente faz. Você tem um monte de livro, não, isso aqui eu achei bom, põe na apostila. Isso aqui eu achei bom, põe na apostila. Então você vai fazendo um catálogo e monta a apostila. Isso que é a apostila. Exatamente. Agora,
todo pedaço que você extrai, você tem que colocar de onde você extraiu. Como ele fez aqui. Tá vendo? Continuando. Aí tem um diagrama. Eu não vou comentar esse diagrama não, mas ele mostra de uma maneira geral todo o processo que envolve o passe. Desde o Criador de tudo, você está vendo aí no topo do diagrama, Deus, né? Até chegar nos fluidos, que é o objeto do passe. Nós vimos lá, é uma transfusão de fluidos. Então, o final desse diagrama aqui está falando dos fluidos. A pessoa entender, tá, eu entendi que o passe é um fluido, então eu vou receber um fluido, uma transfusão. Então, tem uma transfusão de sangue, vou receber um sangue novo. Então, aqui no passe eu vou receber fluido. Da onde que vem esse fluido? Então, esse diagrama está explicando justamente isso. Tá? Depois, quem quiser, olha com calma em casa isso aí. Tá bom? Agora vai explicar o que é fluido. Eu falei para vocês que ia explicar na frente. Está aqui. Definimos fluido dessa ou daquela procedência, aí está falando fluido de uma maneira geral. Seja do ponto de vista da ciência, seja do ponto de vista espiritual. Fluido. Tudo é fluido. Como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesma. Temos assim, fluido líquido. Se eu não contiver, por exemplo, a água, ela se esparrama. Mas se eu puser água dentro de uma vasilha, ela fica ali dentro da vasilha. Ela não vai passar através da vasilha. Tá? Então, quando o fluido, né, ele é retido, as moléculas se movem entre si. Mas quando não é retido, elas se espalham, separando-se como entregues a si mesmas. Então tem fluido líquido, fluido elástico, fluido aeriforme. Aqui em volta da gente tem um ar. Tem um ar, tudo em volta da gente. O ar é um fluido. Fluido aeriforme. Você pode pegar uma bexiga, um balão de festa, encher de ar. As moléculas desse ar ficam interagindo ali dentro. Exatamente. Agora, se você abrir a ponta lá, o bico da bexiga, aquele ar sai tudo, ele se esparrama. Se você abrir lá, ele não vai ficar ali dentro, contido. A mesma coisa. Se você destampa a vasilha, o líquido sai. Né? Ou sai escoando, ou sai evaporando, se for de evaporar. Então tá aí. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos, aeriformes e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então, a luz é uma ação de um fluido. O calor é a ação de fluido também. Quando fala calor, não é só o aumento de temperatura. O calor menor é o frio. O calor maior é o quente. E assim por diante. Né? Por exemplo, o vidro não é sólido. O vidro é um fluido. O vidro escoa. Acredite. Acredite. O vidro que você está vendo na porta ali, ele está escoando. Como tem a lei da gravidade, ele está descendo ali. Ó. Se essa porta atravessar os milênios aí, aquele vidro ali vai ficar todo deformado. A parte de baixo dele vai ficar mais espessa e a parte de cima mais fina. Por quê? Porque ele está lentamente escoando. Mas é muito lentamente. A ciência descobriu isso há muito tempo já, observando uns vidros antigos
naquelas construções lá na Europa, principalmente em algumas basílicas, igrejas e tudo. Eles começaram a observar isso aí. Mas por quê? Porque tem vidro lá que já atravessou os milênios. Tem vidro lá que já atravessou os milênios. Igreja, por exemplo. É. Só de pensar que se nada mais do que areia. Exatamente. O vidro é feito a partir da areia, da sílica. Né? E foi por acaso que o homem descobriu o vidro. Acendendo fogueira na praia, para iluminar a noite e tal, qualquer coisa assim, sinalização para os navios. Eles viam que no dia seguinte formava uma películazinha, tipo um vidro na areia. Mas por quê? Porque tinha sílica na areia, um mineral, e submetido à temperatura mais alta, a sílica se transforma em vidro. É assim que é feito o vidro. Então o vidro é um fluido, ele não é sólido. É porque a gente vive pouco tempo demais. A existência nossa é muito curta, não dá tempo de ver ele escoando. Mas se você vivesse alguns 1000 e tantos anos, você ia ver o vidro escoar. Tá? Mas pode acreditar que eu não estou contando mentira. Bom, isso aí está lá na Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Esse livro eu comecei a ler de uma vez e desisti. Eu desisti porque eu não estava entendendo absolutamente nada. Esse livro aí é pesado. Evolução em Dois Mundos é muito pesado. Uma ou outra coisa que eu consegui entender, talvez hoje eu conseguisse entender um pouco mais. Agora, fluido cósmico universal. Matéria elementar primitiva, de onde todos os outros fluidos vieram, cujas modificações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então, tudo que tem na natureza, tudo, fala tudo o quê? Tudo que você imaginar, tudo, vem do fluido cósmico universal. É a fonte de tudo. É de onde tudo foi criado. É a essência primitiva Que nós estamos de falando. Deus. Fluido é energia. Fluido é energia. Tudo é energia. Exatamente. Isso aí está na Gênesis e nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Nós estamos estudando a Gênesis, lá no capítulo 14, ainda tem chão ainda para a gente chegar lá. E tem também lá no André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, né? Que define fluido cósmico como sendo plasma divino hausto do Criador, ou seja, criado pelo Criador, ou força nervosa do todo sábio. Então, o fluido cósmico universal é criação total de Deus, total. A partir daí que foi criado o universo. Você fala, eu não entendi. Mas é só isso que a gente tem por hora. Se você não entendeu, eu também não. Então não me pergunte nada além do que eu falei, porque é isso. Nós não temos capacidade de entender mais que isso. Nós ainda estamos no degrauzinho lá de baixo. Tá? Vamos com calma. Seria como se a gente fosse tentar explicar, tecnicamente falando, que como nós somos formados por elementos químicos, os elementos químicos são a parte primordial que quando eles estão combinando, formam aquelas variedades de matéria orgânica.
espalhamento desse fluido. E dentro desse fluido tinha o quê? Todos os elementos químicos necessários à constituição da vida orgânica e da vida espiritual. É isso mesmo. Ô, Márcio, uma informação importante sobre essa energia é que nosso coração bate por um choque elétrico que ele toma no ponto, no nó simetrial. Como que ele dá o primeiro pulso, né? Aquela cobrinha do eletrocardiograma, quando o coração passa no período da onda T, porque cada onda daquela tem um significado, a pressão sistólica, diastólica, período da onda T, aí bate de novo, aí é uma batida do coração. E o nosso coração, ele bate, ele recebe um choque elétrico no nó simetrial, que é um ponto específico do coração. Eu sou pós-graduado em área biomédica e eu fui aluno de um professor muito importante. Aí, como que esse choque é formado? Nosso sangue, ele é composto de sais minerais. E lá no nosso sangue tem sódio e potássio. Então a reação do sódio e potássio gera uma energia elétrica de corrente contínua, que no período da onda T ela está toda organizada e ela dá um choque no coração. Quando o cara para, o coração tem problema e ele tem que pôr marca-passo, é porque não recebe mais o choque no nó simetrial, ele recebe o choque no arco ventricular, que é um choquinho só para ele não morrer. E aí ele tem que pôr marca-passo. Aí inventaram o marca-passo, está tudo resolvido. E aí só uma analogia que eu faço, né? Se nosso corpo se considera como uma célula que tem um coração e que tem um nó simetrial, e o sódio e o potássio reage e dá um choque no nosso sangue circular, a menor molécula que tem no nosso organismo tem um coração que tem reação do sódio e potássio que dá um choque para ela sobreviver. E isso é energia. A famosa bomba de sódio e potássio. Sem ela, a transmissão do que eu aprendo, do que eu recebo, não chega. Porque todas as células nervosas têm essa variação de potássio e Sódio. para criar o quê? A energia elétrica para fazer tudo funcionar. Viu, Márcio? Fala, Berto. Há poucos dias eu vi um vídeo, uma entrevista com um menino de 14 anos, ele utilizando a inteligência artificial, ele pôs um programa no celular, encosta o celular no peito da pessoa, 7 segundos, e ele diagnostica 40 tipos de deformidade ou qualquer coisa assim, de confirmar já cientificamente, o cara com 14 anos. É isso aí que você falou. É um espírito mais adiantado, com certeza. Ele vem estudando isso há muitas encarnações. É verdade. Né? Porque chegar nesse ponto, Servir, né, cara? Da onde que esse menino, 14 anos, não deu tempo dele estudar, dele fazer nada. Como que ele veio com esse conhecimento? nem se ele estudar 365 dias no Pois ano, é. 14 anos, Né? Então chegava nesse ponto. aquelas provas incontestáveis das reencarnações. Por isso que a quantidade de sódio e potássio no organismo tem que estar em equilíbrio. Não pode ter a mais nem a menos. Sódio, potássio, tudo tem que estar na quantidade certa. Qualquer um dos elementos constituintes nós tiver em desequilíbrio, a gente sabe que dá problema. E um salzinho é bom, né? Né? A pureza, vou ler só mais esse pedacinho aqui, a pureza absoluta da qual nada nos pode dar ideia, nada, então nós não temos condições de entender a pureza absoluta, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Então, quer dizer, de onde tudo começou, não adianta a gente querer, não, eu sei o que é. Não sabe. Você pensa que sabe. Está falando aqui. O ponto oposto é o que transforma em matéria tangível. O sódio, o potássio,
a circulação, o coração, essas coisas são tangíveis. O que é uma coisa tangível? É uma coisa que eu estou vendo, eu pego. É o que a gente pensa. Né? A coisa material. Não, isso aqui eu estou vendo. Eu entendi esse negócio do sódio que você falou, da eletricidade que precisa, tudo isso eu entendi. Então, isso aí já é um lado oposto. De onde que veio isso? De onde veio o sódio? Né? Vamos puxar a história do sódio. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. O que é de um e de outro? Ou da origem do fluido cósmico universal, ou do outro extremo, que é aquilo que é tangível. Tá? Isso aí é o que se chama de eterização ou imponderabilidade, chamada pureza absoluta. Tá? Que agora tem outro diagrama aqui que vai explicar essa questão desses fluidos aí e desses opostos. Tá? Bom, Deixa eu te lá, é o flúor e o CO, o que é? Hein? fluido cósmico universal. Não, lá. Aqui. Fluido cósmico universal, pai? Fluido É cósmico a abreviatura, né? Isso. Tá? Muito bem. Então está aqui, ó, a eterização ou imponderabilidade é a pureza absoluta, quer dizer, de onde tudo começou, é fluido cósmico universal, e a materialização ou ponderabilidade é a matéria tangível. O que é uma coisa ponderável? Uma coisa que está ao meu alcance, uma coisa que eu estou vendo, estou entendendo, isso é o ponderável. O imponderável é aquilo que eu não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo ver, não estou conseguindo enxergar. É o imponderável. É o intangível. Intangível. Essa ponderabilidade pode pegar? Sim, Isso. sim. Assim, para ser É explicado. O que é ponderável, você consegue explicar. O imponderável, você às vezes tem que aceitar, mas você não sabe explicar. É assim, ó. Ensina a matéria tangível e matéria tangível. Isso. Por exemplo, o ar a gente não vê. Ele está sente aqui. É uma matéria intangível. Já o nosso corpo é matéria tangível. Aqui, ó. Celular. O aparelho é tangível, mas o software que tem dentro dele é intangível. Tá? Então isso aqui é intangível. Isso. Para ficar mais claro. Tá. Então a gente fica nesse diagrama aqui e continua na outra quarta-feira. Guarda bem aí, meu final, porque se eu não estiver aqui quarta, você segue aí. Depois do diagrama. Tá? Você fez a apostila, né? Não fez? A Alderli fez? Manda o Alderli fazer uma para você. Dá o dinheiro para ele. Tá? 28 metros. Muito bem. Então paramos aí. Quem está com apostila, ajuda a guardar aí onde parou. Agora vamos falar um pouquinho da Gênese, né? A Gênese. Nós estamos na Gênese, como a gente ficou 2 semanas sem falar da Gênese, só para recordar. Nesse ponto aqui, a Gênese está falando das 3 revelações. Já falou de Moisés, já falou de Jesus, e está falando da doutrina espírita. Essas são as 3 revelações. Lembraram? Certo? Então, 30. Isso é no primeiro capítulo. Tá? O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo, aquele espírito,
e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Isso é o que a doutrina espírita explica. Tá? Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Realmente, o Espiritismo explica tudo isso. Sabe que a alma progride incessantemente, falando isso aqui direto, né? Através de uma série de existências sucessivas, as reencarnações, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas tendo o mesmo ponto de origem, fomos criados todos iguais, sob o ponto de vista espiritual, né? São criadas iguais com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, e todas são da mesma essência, fluido cósmico universal, e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. Então, olha só, a origem é a mesma, as propriedades são as mesmas, as aptidões são as mesmas, tudo é o mesmo. Mas através do livre-arbítrio, cada um segue numa passada e cada um está num estágio. Se eu souber, ou alguém. Quando você está pensando na vida, você vê assim: todas as almas foram criadas iguais, mas elas foram criadas imperfeitas. Foram criadas imperfeitas? A ponto de ter que evoluir conforme o seu livre-arbítrio e tudo mais? Eu sempre pergunto, mas ele não falou. A gente era todo mundo perfeito? O objetivo, como falou aqui, é que todas progridam a ponto de se aproximar de Deus. Ninguém vai se tornar Deus, vai se aproximar. Mas para isso, ela tem que progredir. Então fomos criados sem o progresso, claro. Então não tem alguma coisa bruta. E as oportunidades são dadas a todos. Como se já tivesse adiantado. Não, na verdade, Ela não sabe nada, ela é perfeita. Mas no livro dos Espíritos, lá no início, foram criadas simples e ignorantes. E aí são dadas as oportunidades. E você, com o seu livre-arbítrio, aproveita umas, não aproveita a maioria, como vem sendo através dos tempos, e é atualmente, vai continuar sendo por um tempo. E aí cada um vai progredindo no ritmo. É onde nós somos diferentes. Sim, sim. Porque, inclusive, lá no Livro dos Espíritos, já que o Berlim citou, é feita a seguinte conjectura: por que não criou tudo perfeito? Se Deus é tão perfeito assim, a perfeição absoluta, por que não criou todas perfeitas? Ele criou. Então não teria necessidade do livre-arbítrio. E nem ninguém evoluiu. Né? Exatamente. A mesma coisa, a criança nasce educada? Não. Ela tem que ser educada. Agora, as crianças são iguais? Não. Se tornam adolescentes iguais? Não. Adultos iguais? Não. Idosos iguais? Não. Toda criança nasce do mesmo jeito. O nascimento de todo bebê é igual. Mas aí vem a educação. E aí vem a forma como a educação é absorvida. Como ela é dada, passada, como ela é absorvida. E aí as crianças começam a se diferenciar. Cada um com o seu projeto que vem, né? E ainda na fase criança, você já nota uma diferença dentro do mesmo teto. Dentro do mesmo teto, é a frase que a gente mais ouve. Como é que pode esses dois
dois irmãos tão diferentes, o pai é o mesmo, a mãe é a mesma, a educação é o mesmo, até os pais se perguntam, dê a mesma educação para os dois, mas olha isso, olha aqui. Você tem também analisando, por exemplo, gêmeos no interior. Isso. São iguais em tudo. Então, porém, um pensa do jeito que outro. exatamente. Né? Exatamente. Então, sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, todas são da mesma essência e não há entre elas diferença senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, todos vão progredir, ninguém vai ficar para trás, nem mais favorecidas, inclusive no céu e inferno é muito bem explicado isso aqui. Se existisse privilégio para algum espírito, então a justiça divina cairia por terra, não teria a tão propagada justiça divina. Porque existe um privilégio para um espírito e para o outro não. Né? Que Deus a nenhum criou privilegiado e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos que praticam o mal no espaço, como o praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão, que os anjos ou os espíritos puros não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegaram à meta. Deus não criou anjo, eles foram progredindo e se tornaram espíritos superiores, que a gente chama de anjo. Tá? Depois de terem percorrido a estrada do progresso, que tamanho que deve ser essa estrada? Que por essa forma não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes. Gente, isso aqui é a essência da doutrina espírita. Isso aqui é o alicerce, é a base da doutrina espírita. Mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos das suas próprias obras. Simples assim. 31. Deixa eu ver o tamanho dele. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos desse mundo, e os deste mundo aos de outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. A gente comprova isso nas comunicações, né? Acabamos de ler aí o céu e o inferno, quantas comunicações nós não vimos. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Então, o futuro não é uma vaga esperança, é uma certeza matemática. Por que falou desse jeito aqui, uma certeza matemática? Porque quando fala para nós em matemática, o que a gente entende? Que é uma coisa exata. É aquilo ali. 2 mais 2 são 4 e ponto. Não tem que ficar discutindo isso. Não se discute 2 mais 2. Exatamente. Né?
Então não tem que ficar com dúvida em relação ao futuro, ainda mais quem está estudando a doutrina. Nós aqui, ó, não podemos ter dúvida. Eu sei que às vezes a gente tem insegurança, incerteza, é porque nós somos ignorantes demais. Eu falo sempre isso, quando a gente é ignorante, a gente sofre. Então, está com dúvida, está com incerteza, vai estudar. Vai estudar, ó, pega isso aqui e vem. Você vai ver que acaba a sua insegurança. Quando você sabe onde você está pisando, você não tem medo. Não é assim? Quando você conhece lá o ambiente da sua casa, você anda lá no escuro, com segurança. Por quê? Porque você conhece lá os cômodos, onde tem um móvel, onde não tem, tem uma porta, onde não tem. Você conhece, então você não tem medo. Ah, acabou a energia, não tem problema. Não é mesmo? Desde então, a morte nada mais tem de aterrador. Viu, Vônia? Por lhe ser a libertação a porta da verdadeira vida. Tá bom. A porta da verdadeira vida. Verdadeira vida não é isso aqui. Não, tá bom. Né? E a gente se apega nisso aqui como se fosse a essência da nossa existência espiritual. E não é. Né? Isso aqui é uma experiência. Nós não somos isso aqui. Se fosse essa linha aqui, nós não teríamos o processo de envelhecimento. Não. O processo de produção que ocorre na matéria. Exatamente. A gente sei o quê? Do jeito que ele nasceu, a gente sabe. Exatamente. Né? Ainda bem que não é isso aqui. Esse corpo cheio de problema, imperfeito, né? Que fica doente com qualquer coisa. Tem assim, mais leigo nesse assunto. A primeira pergunta que ele fala, comenta com você, assim, mas Deus, eu não acredito muito nesse negócio, não, porque você vê, estou com um filho aleijado lá em casa, mas que tem um amigo meu dele é bom, para você explicar, entendeu? Aí você tem que abrir um livro de explica e levar o cara. Espiritismo explica, doutrina espírita Você explica aprende isso mesmo, fácil, estudando, fácil. Né? Mas é assim mesmo. As perguntas que a pessoa faz, geralmente desse sentido. Justamente quando eu falo de entendimento, né? Então. Entendimento e divulgação. Verdade. Já tem uma expressão que sabe que existe. Nossa, eu tenho 30 anos. O soldado faz 20? Exatamente. Nós vamos parar então aqui no 32, tá? Continua na semana que vem. Parou no 32. Certo? Vai iniciar o 32. Muito bom. Vocês viram Caneta? um pouquinho que a gente leu da Gênesis hoje. Está tudo dentro, tá tudo dentro da explicação do passo sobre o fluido. Os dois estudos estão perfeitamente casados, né? Pelo menos na reunião de hoje. Deixa o Luiz, o doutor faz com ele lá. Muito bem. Algum aviso? Não? Muito bem. Gente, deu para absorver alguma coisa para levar para casa? Deu, Anete? Deu? Você, como que é seu nome? Não. Angelina? E aí, Angelina? Tudo certo? Então tá bom. A gente já frequentou aqui muito tempo atrás e agora estamos. Sumiu e voltou.
Com a obra, né? Vocês param de sumir. Não, assim, Né? eu tenho que ter uma ideia. Meus filhos têm 23 anos, 21, né? Ele fez ontem. Ele vinha aqui desde bebê. Ele ficava naquela salinha lá com a Verônica, que era a filha de Samuel. Eu lembro dela que Então, assim, eu fiquei aqui, eu passei minha vida aqui. Só que eu mudei, eu morava com esse aqui. Aí eu mudei. Aí ficou um pouquinho distante, eu veio pandemia, né? Só que eu já trabalhei no Costa. Só quero voltar. eu também. Eu comecei aqui com os adaptados, eu sempre morava aqui, eu tirei. Agora com Ao Paris. invés de sumir, tem que assumir. É. Assumir. Então é isso. E Aldenino? Certo? Muito bem. Então vamos encerrar nosso estudo de hoje, agradecendo a todos aqueles a quem invocamos no início, né, e pedimos a luz, a orientação, a companhia, o esclarecimento, a lucidez das ideias, né? A Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, mentores, aos instrutores, aos encarnados presentes, né? Independentemente de ter feito alguma intervenção ou não, mas o importante é que a gente reflita sobre um pouquinho que a gente viu aqui, né? E que possamos ir acumulando o conhecimento, né? Entendendo, visualizando toda a teoria na prática, porque a doutrina espírita, né, sempre a gente repete isso, a doutrina espírita não impõe ideia alguma. Tudo é construído baseado na razão, no racional, no raciocínio, né, no entendimento. E, mas eu entendi pouco, não tem problema. Primeiro que nós não temos como medir se o que foi entendido é pouco ou muito. Para nós que somos seres eternos, falar em quantidade é muito difícil, é quase que impossível falar em muito ou pouco para quem tem a eternidade pela frente, né? Então não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar em entender bem se é uma linha, se é um parágrafo, se é um livro inteiro, não vai fazer diferença alguma. Então, nós agradecemos pela oportunidade, que a gente tenha a lucidez necessária para estudar o passe, a reciclagem toda e aprender ainda muita coisa que nós não sabemos, e a perseverança também na outra obra, a Gênese, que a gente possa absorver o máximo possível da riqueza de informações que existe nessa obra, fortalecendo a nossa caminhada e daqueles com quem convivemos, através das nossas preces, das nossas orações, das nossas vibrações, né? Sabemos que o processo de aprendizado ele é gradual, assim como é gradual conosco, né? Se hoje a gente sabe um pouquinho, é por conta do nosso esforço, não só dessa existência, mas com certeza de várias outras existências, né? Eu, às vezes, fico me perguntando se esse grupo de almas aqui encarnadas, né? Quantas vezes pode ser que nós já estivemos reunidos numa casa espírita? Posso perfeitamente pensar isso, né? Ou num estudo, talvez numa casa espírita não estivemos, mas no estudo,
semelhantes com semelhantes. Sempre semelhantes com semelhantes. Então nós só temos a agradecer à espiritualidade pela oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja.